Ai, vamos a nosso queridinho do mês, né? Os eosinófilos. Então, acho que esse é um dos vídeos que mais... Eu já fiz várias revisões sobre ele, mas vamos lá fazer mais uma revisão sobre o eosinófilo. Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista aqui em São Paulo, e nós vamos falar sobre o que significa ter eosinófilo de mais ou eosinófilo de menos, né? Eu já recebi perguntas aqui, eu tenho 0 eosinófilo, e agora, né? Dentro do valor de referência, a maioria dos eosinófilos ficaria entre 20 eosinófilos até 500, 600 no número absoluto. Grávidas vão ter um pouquinho mais de eosinófilo e crianças geralmente têm um pouquinho mais de eosinófilo. Ele coloca aqui que pode ter até 700, 800 nos bebezinhos e até um mês, tá? O relativo, né, vai ser de 1 a 5% do número total de células. Então, o que a gente precisa saber quando tem eosinófilo de menos? Pode zerar se, por exemplo, você usar algum antihistamínico, usar medicamentos que eles vão diminuir a produção de eosinófilo, daí pode vir zerado. E não tem problema. E também tem uma coisa que às vezes não achou, né? Não é que você não tem, a gente não achou, tem que contar lá todos os campos e às vezes o contador ele não conseguiu localizar os seus eosinófilos, né? Hoje a maioria dos hemogramas é automático. E às vezes não passou nenhum eosinófilo lá na hora de fazer o exame, que ele é bem rapidinho. Bom, com relação a ter eosinófilo demais, então, às vezes vai vir lá 6% de eosinófilo, mas tá lá 300 eosinófilos, então não tem problema, tá? Se tiver mais ou menos até 500, tá ok. Quais são as principais causas de eosinofilia? Então, a gente tem, assim, todos os tipos de alergia, respiratória, cutânea, qualquer coisas de contato eventualmente pode causar, desencadear uma alergia. Então, quem vai ter eosinofilia geralmente é aquele paciente que tem asma, rinite, sinusite ou que tem uma verminose. Então, geralmente quem tá com parasitas, né, que a gente fala, giardia, ameba, essas coisinhas esquisitas que saem no cocô, é isso daí que pode dar eosinófilo. Então, criança tem muita eosinofilia. Porque, né, às vezes não tem, acaba mexendo em coisas, não lava a mão, mexe em coisa no chão e pode eventualmente pegar um parasita, uma giardíase, que às vezes é frequente. É só tomar um vermífugo que vai resolver. Outras coisas que podem causar eosinofilia. Então a gente tem lá uma série de doenças raras, como o próprio nome diz, raras. Então a maioria dos casos de eosinofilia vai ser uma coisa transitória e que vai resolver tratando. Então, se o paciente tem um quadro alérgico, se ele tratar o quadro alérgico, vai sumir o eosinófilo, ele vai ficar baixo, né? Ele vai ficar normal. Se ele tiver com o eosinófilo aumentado, é porque está descompensado. Se tiver uma parasitose, vai tratar e vai sumir também. Agora, tem aqueles pacientes que têm a doença do eosinófilo. Então, tem lá uma série de nomes, uma sopa de letrinhas, aí isso eu acho bem específico, tá, gente? Eu até acho que já falei em alguns outros vídeos, tem um monte de vídeo aqui no canal, mas para não ficar muito longo, então vou pedir para vocês darem uma procurada, e aí se vocês acharem que é muito fundamental, a gente vai estudar e traz tudo de novo pra cá. Mas tem lá uma sopa de letrinhas, os PGs, um monte de coisas de exame que tem que fazer, para poder ver se tem essas doenças mais raras do eosinófilo. A gente tem algumas doenças reumatológicas que podem aumentar os eosinófilos, a gente tem linfomas que podem aumentar o eosinófilo, mas assim, não é para pegar um hemograma e achar que está com linfoma porque está com eosinófilo, sendo que o seu nariz é um catarrão só, entendeu? Então, é para ter um pouco de coerência, né? Avaliar o quadro clínico, como tudo na medicina, né? Eu falei, acho que no primeiro vídeo, os médicos não conversam com os pacientes, então a gente precisa conversar mais e ouvir mais o que vocês têm para falar, porque a maioria das vezes a resposta vai estar no quadro clínico mesmo, né? E aí a gente vai pensar para que lado vai. Eu tenho alguns pacientes que eu trato de eosinofilias raras, mas sempre a gente tem que investigar todas as coisas para poder chegar a um diagnóstico de doença rara, né? Tem que excluir as causas muito mais comuns, tá? Um beijo, até amanhã, e aí amanhã nós vamos falar sobre os monócitos.